Graça e paz, igreja. Louvado seja o Senhor, que nos traz até aqui. Louvado seja o Senhor, que tem misericórdia de nós, nós podemos nos juntar ao redor da palavra dele. Estou muito feliz, como o Rafa comentou, porque teve uma boa adesão hoje de manhã, uma reunião muito importante quanto à visão ministerial, em que nós falamos bastante coisa, então teve uma adesão boa. E também tem agora à noite, né? Então, como teve uma reunião grande, de umas 3 horas de manhã, e aí a chuva, falou, nossa, vai estar 5 gatos pingados, e louvado seja Deus que vocês vieram. Vamos abrir em 1 João, primeira carta do apóstolo João, lá para o fim da Bíblia, capítulo 3, versos 16 a 18. Conforme você for abrindo, se possível, fique de pé para a leitura da palavra. Eu me converti com 15 para 16, e uma das partes do culto que mais foi difícil de eu acostumar era o louvor. Principalmente quando tinha que falar para o irmão do lado, dar a mão. Porque especialmente quando a gente é adolescente, é meio cringe. É meio vergonha alheia. Mas conforme a gente vai crescendo, essas partes que são cringe, essas partes que são vergonha alheia, que são a parte legal. Abraça um pouquinho, tem medo de ser vergonha alheia, não. 1 João, capítulo 3, versículos 16 ao 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Vamos ler de novo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Oremos. Cristo Jesus, obrigado por essa comunidade. Obrigado, meu Deus, por poder amar, conhecer, crescer com esses irmãos. Nos dá a graça de podermos crescer em Ti, meu Deus. Conhecer mais de Ti, crescermos de forma saudável, meu Deus. Corrige o que precisa ser corrigido a partir de mim, a partir da minha vida, corrige o que precisa ser corrigido em mim. Mas em nossos relacionamentos, em nossa relação um com o outro aqui, meu Deus, que possamos olhar um pouco do que é ser uma comunidade unida pelo Teu sangue, ó Cristo. Seja conosco, que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, minha rocha, meu Redentor. Amém. Podemos assentar. A Cássia estava ouvindo um podcast esses dias sobre um ateliê em São Paulo, ateliê do centro. Alguém viu alguma coisa? Teve matéria no Fantástico, teve um monte de coisa. É um ateliê, ou seja, um lugar que se faz arte, pinta e tudo, em que a pessoa responsável ali era um ateliê de alta classe, então ele tinha alunos filhos de pessoas de classe alta de São Paulo. Gente filha de diretor de banco, coisa assim. E eles pagavam R$ 1.500 a mensalidade para irem lá todos os dias estudarem naquele ateliê. E era, acho que 10 anos, se eu não me engano, que eles ficaram ali. O professor, o principal, o dono do ateliê, ele foi condenado agora a 15 anos de prisão. O que acontecia? Tem filmagem e tudo, até no próprio site do ateliê tinha filmagem de algumas coisas que aconteciam ali. Era muito abusivo. Abusivo ao ponto de, se o aluno chegasse 2 minutos atrasado, ia apanhar fisicamente. Abusivo ao ponto de, em algumas demonstrações artísticas, ser com sangue dos alunos, cortando assim, mostrando tal. Em algumas demonstrações artísticas, as pessoas tendo que ficar, uma pessoa tendo que ficar nua, tal, aí em parte disso abrir a boca, cuspir dentro, uma coisa absurda. Punição física, um monte de coisa. E teve gente que ficou muito tempo lá. Uma das pessoas que está agora processando ele, falou que chegou a gastar R$100 mil entre a mensalidade e comprar a obra dele, tudo tal. Por que eles continuavam? Por que gente de um alto grau de estudo, né, que teve acesso a um grande grau de estudo, se submetiam a coisas assim? Porque se sentiam parte de uma família. Um comportamento bem de seita, se for ver.
que a gente vê paralelos em relacionamentos abusivos, tal, mas também em seitas, parte do que o Clayton pregou na semana passada, sobre igrejas com líderes abusivos e assim. Mas por quê? Por que as pessoas se submetem? Por que acontece isso? Obviamente, essas manifestações são absurdas, horríveis, horrorosas, e a gente torce para que ele seja preso, por exemplo. Mas isso vem de uma necessidade humana. Isso vem de uma necessidade comum entre os seres humanos. O ser humano tem necessidade de comunhão. O ser humano foi feito para estar em comunhão. Ele foi feito para estar no meio de pessoas. Foi feito para ser moldado pelas pessoas que estão ao redor. Por exemplo, nesse caso, uma das vítimas pegou e falou: a primeira vez que ele me deu um tapa, eu achei uma coisa absurda, mas eu olhei ao redor e todo mundo agiu normal. Então ok, né? Eu sou estranha de ter achado isso estranho, porque tá todo mundo agindo normalmente. Então o que acontece? As pessoas ao nosso redor nos moldam, para o bem e para o mal. Nós temos uma necessidade de comunhão. E é um pouco disso que eu vou falar hoje ao redor do tema de membresia de igreja. Parafraseando o pastor John Piper, a membresia em uma igreja é um presente da graça de Deus comprado com o sangue de Cristo. Estar no corpo de Cristo é estar em um corpo de Cristo. Estar no corpo, com C maiúsculo, digamos assim, é estar em um corpo de Cristo. Em uma comunidade cristã, onde haja palavra, batismo, ceia, discipulado e disciplina. Nós vamos ver um pouco nesse texto, mas abordando outros textos também, a causa do amor ao próximo, o contexto em que esse amor é vivido e a comunidade que é necessária para esse amor. A causa, o contexto e a comunidade. Primeira causa. Põe o versículo 16 aí na tela para mim, Du. 16. Não é o Du, é o Gu. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Por que nós devemos amar ao próximo? Por que nós devemos amar ao próximo ao ponto de morte? Por que a gente deve considerar o próximo como precioso? Porque o nosso amor pelos nossos irmãos ao ponto de morte imita a Cristo. Deus deseja que tenhamos esse tipo de amor. O ponto é que, como o amor de Cristo é a causa em que o amor sacrificial entre os irmãos, o amor que reflete Cristo entre os seres humanos é uma das principais formas que ele é proclamado e glorificado. Vamos por partes. O primeiro ponto que eu estou falando aqui é um pouco ousado esse argumento. O amor que reflete Cristo entre irmãos. Então, um amor que reflete Cristo, eu amar vocês se amarem, me amarem de uma forma que reflita Cristo, é uma das principais formas que Cristo é proclamado e glorificado. Isso para mim é ousado. Por quê? Porque eu estou falando, o relacionamento meu com o próximo é uma das principais, é uma das formas primárias, é uma das formas mais importantes para Cristo ser conhecido, para Cristo ser glorificado. E onde que a gente vê isso? Primeiro, de Gênesis, Deus não precisava ter criado mais de uma pessoa. E Deus criou um casal. Desse casal fez uma família, com filhos, depois uma comunidade, mostrando que Ele deseja que o ser humano viva independência mútua. O único caso que Deus, durante a criação, fala que não é bom que o homem estivesse só. Isso não aponta simplesmente para o casamento, isso aponta para a comunidade em geral, para uma questão de relacionamento. O ser humano não consegue ficar isolado. Ele precisa de relação, ele precisa de comunhão. Só que na queda, nós vemos a quebra de relação entre seres humanos. Uma relação tão próxima, tão íntima, tão bonita que era para ser de Adão e Eva, a primeira oportunidade depois da queda foi a mulher que o Senhor me deu que fez isso. Isso foi pervertido. Então, por conta da queda, por conta da entrada do pecado no mundo, que nós vemos relacionamentos tóxicos, abuso de autoridade, comunidades doentes, famílias quebradas, traumas.
a quantidade, ontem eu recebi um casal lá de Cianorte, que é a cidade da Cássia, eles estavam lá em Araçariguama, a gente recebeu eles, a gente falando sobre um monte de coisa, a gente comentou o quanto que o relacionamento familiar, principalmente com o pai, né, também com mãe, também de outras formas, mas principalmente com o pai, quebra as pessoas. Quanto que a gente vê pessoas traumatizadas e carregando coisas pela vida adulta e tal. Se eu não me engano, eu já li foi isso mesmo, que eu li num blog que um cara estava fazendo uma pesquisa e aí ele queria saber sobre a relação com os pais. E ele perguntava para as pessoas assim, alguém na lanchonete que ele conhecia e tal, e perguntava, como que é o relacionamento com seu pai? E várias pessoas começavam a chorar. Então, por que existe esse carregamento de traumas? Porque a relação entre os seres humanos foi quebrada com a entrada do pecado no mundo. E aí hoje a gente olha para as pessoas com desconfiança. A gente olha para as pessoas muitas vezes com o pé atrás. O que essa pessoa quer de mim? Já vi um pastor falando sobre pregação que ele fala, os primeiros 5 minutos da pessoa te ouvindo, ela não está ouvindo você. Ela está decidindo se ela gosta de você. Ela está decidindo se ela confia em você. Ela está decidindo se você não quer alguma coisa dela, se você não... E a gente tem essa desconfiança por conta dessa quebra. E Deus não deixou assim. Deus não quis deixar assim. Deus, em Israel, com o chamado de Abraão, ele quis restaurar a comunidade, iniciando um povo para si, chamando um povo para si, falando para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que houve a quebra em Adão, a partir da semente de Abraão, Deus restauraria. E isso ele fez, a semente de Abraão, Cristo Jesus, na cruz, ele ficando isolado, sozinho, rejeitado pelo povo dele, sozinho ao ponto dele falar, meu Deus, por que me abandonaste? Para que nós pudéssemos ser reinseridos em uma comunidade que houvesse amor. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo derramou do seu Espírito no Pentecoste, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus e uma comunhão restaurada com os irmãos. Cristo perdoa, salva, vivifica pelo Espírito e une a si pessoas que Ele quer ver unidas. João 17, e esses versos aqui, João, do capítulo 14 ao capítulo 17 é fantástico, mas esses versos aqui de João 17, nossa, João 17 do 20 ao 23, minha oração não é apenas por eles. Então aqui a gente vê Jesus orando logo antes dele ser preso. João não deixa claro, mas para mim eu tenho que é a oração no Getsemane. Então, minha oração não é apenas por eles, ele estava orando pelos discípulos, tá? Não, agora ele falando, não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então por que ele está orando aqui? Por nós. Por todos aqueles que viriam a crer com base na mensagem dos apóstolos. Por nós. Então aqui vai ter uma oração que é para você de forma específica, se você crê em Cristo Jesus. O que Jesus, antes de morrer na cruz, está orando por nós? 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Orando para que todos sejam um, Pai. Mas olha só, como que é esse ser um? Como tu estás em mim, eu em ti. Como o Pai está em Jesus, como Jesus está no Pai, que eles, nós, estejam em nós, sejam em Deus Pai, Deus Filho. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste, para proclamar o nome de Cristo, uma unidade tão próxima quanto o Pai está de Cristo entre os irmãos, de maneira que Cristo seja crido no mundo. 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós temos a glória que Cristo recebeu do Pai, e essa glória não é para nossa edificação individual, não é simplesmente para quando nós passamos por problemas, é para isso. Não é simplesmente para gente ter nossa vida com Deus, e é para isso também, mas é para que nós sejamos um, assim como o Pai e o Filho são um. 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Eu neles, tu em mim.
Esses versos são pesados demais. Na passagem que o Cleiton pregou semana passada, em Atos 20, fala sobre a igreja que Deus comprou com o seu sangue. A unidade na igreja glorifica a Deus, espelha quem Deus é, proclama a verdade de Cristo, exalta a obra na cruz. Isso é imperfeito hoje, porque nós somos imperfeitos, porque nós somos obra em construção, porque nós somos sementes que ainda não floresceram, porque nós somos falhos, egoístas, mundanos tantas vezes. Isso é imperfeito, mas aponta para que na restauração de todas as coisas isso seja pleno. Tem o C.S. Lewis, alguns conhecem, ele foi ateu boa parte da vida dele, e aí ele se converteu meio que a contragosto. Ele fala que ele é o convertido que foi mais a contragosto, voltou para Deus, e ele começou a frequentar a igreja. E ele fala como ele detestava aqueles senhorizinhos com a galocha suja, cantando desafinado atrás dele. Lembrei do Gabriel, o nenezinho do Matheus da Lidiane, que semana passada eu estava segurando ele, cantando, ele pôs a mão na minha boca. E ele falava que ele não gostava, ele queria, como estava uma coisa muito intelectual para ele queria que fosse algo para pregação, para a leitura da palavra e tal. Até que depois ele percebeu que ele não era digno de limpar as galochas sujas daquelas pessoas. E ele percebeu e falou: se você soubesse o que essa pessoa do seu lado é em Cristo, se você soubesse que na restauração de todas as coisas, quando Cristo voltar e nos transformar, a glória que haveria entre os seres humanos, nessa pessoa ao seu lado, como isso mudaria como a gente se trata, se vê. Nós vamos ter essa unidade perfeita de João 17, na glória. Ali nós amaremos e seremos amados de forma plena, não apenas por Deus, mas pelos outros seres humanos redimidos, aprendendo, crescendo com os outros. O primeiro ponto aqui que eu estava falando é que a causa do amor entre os irmãos, a causa do amor ao próximo é Cristo. O amor sacrificial entre os irmãos. O amor que reflete Cristo entre os seres humanos é uma das principais formas que ele é proclamado, que ele é glorificado. Só que esse amor tem um contexto. Então, a causa, o contexto. Como que nós vivemos esse amor? Porque amor ao próximo pode ser um mantra, pode ser um slogan. Posso amar a humanidade no geral, mas não fazer nada pelo meu irmão que está do meu lado. O texto nos mostra que esse amor tem que ser vivido de forma palpável, que esse amor não pode ser genérico, tem que ser pessoal, tem que ser intencional, e que isso leva tempo, esforço, envolvendo encorajamento, repreensão, correção e crescimento. Versos 17 e 18 de 1 João 3. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não é um amor genérico. Não é um amor de compartilhar story no Instagram sobre amar o próximo, simplesmente. Não é um amor desencarnado. Por exemplo, assim, alguns casais da minha idade para baixo, casais casados, eles falam: eu vou ter filho depois de eu viajar. Vou viajar pelo mundo, fazer tal coisa, quero alcançar algumas coisas antes de ter filho. E eu não vou julgar porque não é o tema da pregação esse, é outro tema. Se eu entrar nisso já vai abrir muita porta. Mas agora que eu tenho uma filha, que não é tipo um filho que eu imagino que vai ter, como vai ser, tal. Agora que eu tenho a Amélia, que eu sei o nome dela, que eu sei o som da risada dela, não tem viagem no mundo que eu trocaria por ela. Porque é específico. Uma coisa é pensar no geral. Quando eu ter um filho vai ser assim, quando eu ter um cônjuge vai ser assim. Outra coisa é você ter aquela pessoa lá. Você saber quem é. Então, o amor por pessoas específicas é diferente de um amor no geral, de um amor aberto para toda a humanidade. Cristo nos entrega uma comunidade para a gente ter esse amor num contexto específico.
O amor que Deus exige entre cristãos não pode ser fora de um convívio verdadeiro. Não é um sentimento genérico. Não é conhecer a pessoa 5 minutos e esquecer. Vamos ler algumas passagens para ver isso. Romanos 12, 10 a 18. Romanos 12. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Como que eu posso viver isso fora do contexto de uma comunidade? Como que eu posso me dedicar a um outro com amor fraternal? Dar honra a ele mais do que aos outros, se eu fosse cristão que vê culto no YouTube só? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Você não pode ser hospitaleiro de forma genérica. Você não pode compartilhar o que você tem com os santos se você só faz uma doação para uma ONG, manda um pix e pronto. Nada contra quem faz, tá bom? Só estou falando que aqui o verso está falando de coisas específicas. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Chorar com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Você se associa com pessoas de classes sociais diferentes da sua? As suas amizades cristãs, o contexto da nossa comunidade, será que nós somos todos parecidos demais? Em questão socioeconômica, étnica, ou será que a gente se esforça para conseguir ser uma comunidade plural? Paulo que está falando. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso só posso viver de forma específica, de forma que eu sei o nome das pessoas para a qual eu estou procurando viver em paz. Filipenses 2, 3 a 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Não consigo fazer isso de forma virtual. E para fazer isso, para considerar o outro superior a mim mesmo, é uma coisa que leva tempo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses de outros. Como que eu faço isso? Conhecendo a pessoa. Como que eu vou cuidar do interesse dos irmãos que estão ao meu redor, se eu vou em 5 igrejas diferentes num mês? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Semelhante ao verso do que a gente leu em 1 João, né? Mostra o contexto de considerar os outros superiores a si mesmo, de ter esse amor uns pelos outros, e a base disso, que é o que Cristo fez. Cristo ter se entregue, ter se feito servos de todos. Mais um, Efésios 4. O difícil dessas mensagens temáticas, principalmente dessa série que é sobre coisas de igreja, tal, é que a gente acaba precisando olhar para bastante textos na Bíblia. Efésios 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então Paulo preso aqui fala, olha, como prisioneiro do Senhor, no Senhor, em Cristo Jesus, eu rogo que vocês vivam de forma digna ao que vocês foram chamados. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando uns aos outros com amor. Quando você sofre dano, e você suporta o dano que você sofre, por conta de querer a edificação, crescer, por querer ver Cristo sendo formado no outro. Isso precisa de um relacionamento próximo. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então nós devemos nos submeter, corrigir, amar, investir na vida de pessoas específicas por um período longo, de forma constante. Esse é o tipo de amor que Deus deseja em comunidade. 1 João 4,20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então o amor que nós temos pelas pessoas específicas que estão ao nosso redor, reflete se a gente ama ou não a Deus. Então a gente falou da causa do amor entre irmãos, ser Cristo ter se entregado por nós, e que isso mostra que o amor que reflete Cristo entre seres humanos é uma das principais formas que ele é proclamado e glorificado. Depois, o contexto desse amor é específico, não pode ser genérico, que ele tem que ser pessoal, intencional, que leva tempo, que leva esforço, que envolve encorajamento, repreensão, correção, crescimento. E aí nós temos uma maneira específica de viver esse contexto de amor específico. A comunidade. A forma... Então, eu estou construindo aqui devagar. Primeiro foi um ponto que é ousado, mas que eu não acho que é tão polêmico, que é Cristo é glorificado no amor pelo próximo. Ele é proclamado, ele é glorificado nesse amor. Depois, isso é num contexto específico, que eu acho que fica claro com os versos bíblicos, que não dá para viver isso de forma genérica, que isso tem que ser específico. Agora, um ponto que, concordando desses dois, espero conseguir mostrar esse terceiro, que nós temos uma maneira específica de ver esse contexto de amor específico. A forma que Deus determinou para crescermos e nos comprometermos com esse amor é ser membro de uma igreja. A forma que Deus deu para nós, que Ele determinou para que a gente possa crescer e nos comprometer com esse amor que glorifica a Deus, com esse amor específico, é ser membro de uma igreja. Porque Deus estabeleceu um meio para nós crescermos nesse amor que vem de Cristo, para nós caminharmos e nos comprometermos com pessoas específicas, de forma que nós mutualmente vamos discipular e servir. Ser membro de uma comunidade. Como eu falei no começo, parafraseando o Piper, a membresia de uma igreja é um presente da graça de Deus comprado com o sangue de Cristo. Que estar no corpo de Cristo é estar em um corpo de Cristo, em uma comunidade cristã, onde há palavra, batismo, ceia, discipulado, disciplina. E para isso, vamos pensar com algumas passagens, acho que a maioria é de Paulo, mas também Hebreus, né? Mas são de cartas que são para igrejas, para comunidades específicas. E vamos pensar como que a gente poderia viver isso se não for por membresia da igreja. 1 Tessalonicenses 10:11. Ele morreu por nós, para que... é importante esse verso, porque vai falar por que ele morreu por nós. Quer sejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então, quer a gente já tenha morrido, dormindo aqui é de já ter morrido, ou quer a gente esteja vivo, nós estejamos unidos com Cristo, por isso que Ele morreu por nós. 11. Por isso, porque Ele morreu por nós, para que a gente possa estar unido a Ele, quer vivos, quer mortos, né? Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Se a igreja de Tessalônica fosse, quem vem no dia? Nesse domingo veio algumas pessoas, próximo domingo talvez metade desses venham, porque a outra metade vai estar indo para outra casa, e aí vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. Como que eles iam fazer isso? Como que eles iam exortar e edificar uns aos outros? Hebreus 3:12-14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então, cuidado com o coração de vocês. Não sejam perversos, não sejam incrédulos. Então, o que a gente faz? Como que eu falo para outra pessoa que está sendo incrédula, que está tendo um coração perverso? O que você tem que fazer para não ter um coração perverso, para não ter um coração incrédulo, que se afaste de Deus? O que eu faço para não me afastar de Deus? 13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido
pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, volta para o 13. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Isso exige compromisso com pessoas específicas, em um local específico em que vocês estão ao redor, caminhando juntos. Mais um, Efésios 4, 30 e 32. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Isso se aplica, a gente pode aplicar para as nossas famílias, a gente pode aplicar para conflitos no trabalho, isso pode se aplicar para diversas esferas de relacionamentos nossos. Mas aqui Paulo está escrevendo para os Efésios, para as pessoas em uma igreja, para as pessoas que iam se reunir e ler essa carta dele. Perdoem-se mutuamente. Se eu ver uma pessoa a cada 2 meses que eu pegue e passe numa igreja, eu não vou ter nem tempo de eu precisar perdoar ela por alguma coisa. Colossenses 3,16, que, cadê o Cleiton? Parece que vai ser o verso do Ministério de Louvor, né? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Ensinem-se e aconselhem uns aos outros. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Como que eu cantando vou edificar o outro? Edifica. Como que eu vou aconselhar, ensinar ao outro com toda a sabedoria? Não gastar tempo, andar, caminhar, me comprometer a um grupo de pessoas. Compromisso um com o outro, eu acho que é uma boa forma de pensar em membresia, é um compromisso formal um com o outro. A gente está se comprometendo de maneira, eu estou aliançado, como a gente cantou, né? Uma aliança, né? Aliançado com vocês, com esse corpo em que eu estou me juntando. Envolve membresia, envolve disciplina e restauração. Não vou falar muito sobre disciplina porque é o assunto da próxima, mas eu acho que uma passagem é interessante ler, 2 Coríntios 2, 6 a 8. Aqui Paulo está falando sobre perdoar uma pessoa. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Então, alguém fez alguma coisa, teve uma punição, e essa punição imposta pela maioria foi suficiente. Em 1 Coríntios a gente vê que tinha visitantes, né? Que quando ele vai falar de falar em línguas, tal, ele fala, mas se vier alguém de fora, vai estranhar, se vocês estiverem falando idiomas não humanos, tal, não sei o quê. Mas a maioria de quem, então? A maioria das pessoas que estiverem lá no dia? Então aqui nós temos visitantes aqui, né? Então a gente vai votar para aplicar uma punição em alguém sobre alguma coisa, definir o que vai ser feito com as pessoas que estiverem no dia? Não. Com as pessoas que estão lá específicas em Corinto, que fazem parte daquele lugar. Implica aqui uma aliança formal, um grupo específico de pessoas. 7. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Que legal, né? Aqui um exemplo bom de uma pessoa que foi repreendida e foi restaurada dentro da comunidade para que seja perdoado e consolado. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Que legal, restauração. Que Deus nos dê a graça de poder ver essas coisas acontecendo em nossa comunidade, da gente amando, restaurando e tendo relacionamentos restaurados aqui. Adoração comunitária. Gente, quando não há pessoas aqui, quando falta uma família, e lógico, a gente sabe, acontece, tá? Visitar outra igreja, a pessoa viajar, não estou falando que tenho que estar 100% em todos os cultos, mas quando falta alguém das pessoas que nós estamos aliançadas aqui, a gente perde alguma coisa. Eu perco alguma coisa quando o Cláudio não está aqui e ele não fala, fala mestre. Eu perco alguma coisa quando eu não escuto a voz do Romano cantando.
eu perco alguma coisa, eu tô aqui há 10 anos, esse ano vai fazer 10 anos que eu estou aqui, em maio, que eu me tornei membro, maio de 2015. Então, algumas pessoas que estão aqui há mais tempo, eu conheço algumas coisas que já passaram. Então, quando eu vejo alguns de vocês cantando, sabendo coisas que aconteceram, como isso aquece meu coração. Saber que vocês estão cantando para Cristo Jesus. E como isso me fortalece quando eu passo por dificuldades. Outra coisa que acontece dentro da membresia, Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja na Galácia, olha, se eu, o apóstolo Paulo, ou ainda um anjo que veio dos céus, pregar um evangelho diferente daquele que vocês receberam, que seja maldito. E como que eles vão saber isso, se é o Paulo que está falando? Se tudo for responsabilidade do pastor, se a pregação for total responsabilidade, o pastor prega, eu aceito, eu ouço, eu guardo o coração e vou embora. Se não for responsabilidade das pessoas que estão julgarem, analisarem, puxarem a orelha dos pregadores quando for necessário, como que isso aconteceria? Já que é Paulo que está falando, né? Então, uma das coisas da membresia é direcionar, zelar pelo evangelho que está sendo pregado ali. De maneira que é preciso, como já aconteceu. Cadê a Meire? A Meire já mandou mensagem para mim. Pastor, olha, perdão, desculpa, não sei se eu estou falando alguma coisa tal, mas olha, o que você falou assim, não achei legal. A gente precisa disso, de coisas assim, a gente precisa que aconteça. Faz parte do que nós fazemos aqui, quando nós nos juntamos, estou zelando pelo evangelho nessa comunidade. Quero que a palavra verdadeira seja pregada. E isso tudo aponta para a glória futura. Que a gente está reunidos em louvor, em transformação pela palavra, louvando ao nosso Deus em uma comunidade. Isso aponta para a glória futura, porque a gente vai fazer quando Cristo Jesus retornar. E a gente está numa época que é muito fácil a gente ouvir tudo isso, achar legal e viver de uma forma que isso não seja real. Por causa da quantidade de compromissos que a gente tem, é muito fácil eu passar um ano sem me reunir com ninguém da igreja, sem ir em nenhum dia da família, ou não chamar nenhum irmão para tomar um café, para conversar. É muito fácil, porque tem coisas importantes, e a gente vai se enchendo de coisas urgentes, e a gente deixa o que é, de fato, fundamental para depois. Então, eu acredito que a membresia formal em uma igreja... Então, tem na Bíblia, vamos assinar um documento... Vamos mandar mensagem para a secretária da igreja e tal, e ter o grupo no WhatsApp, isso não tem na Bíblia diretamente. Mas eu acredito que a maneira com que nós tentamos fazer, falhamos tantas vezes, é a consequência natural de tentar viver o princípio bíblico de compromisso amoroso com outros cristãos de uma forma específica. A membresia em uma igreja é um presente da graça de Deus comprado com o sangue de Cristo. Estar no corpo de Cristo é estar em um corpo de Cristo, em uma comunidade cristã, com palavra, batismo, ceia, discipulado e disciplina. Para isso, algumas coisas que nós precisamos melhorar, devemos pensar, eu penso a partir de mim, vocês pensam a partir de vocês. Uma das coisas é amizade e edificação intencional. Então, qualquer grupo de faculdade, qualquer bar que você vai ver um grupo de pessoas que estão amigas com pessoas parecidas com elas, que têm exatamente as mesmas opiniões políticas, então eu faço amizade com aquela pessoa, que é da minha classe social, então a gente consegue ir para os mesmos tipos de rolê, porque a gente ganha parecido. Porque eu sou pai de bebê, então é mais fácil eu fazer amizade com quem é pai de bebê. Cristo nos chama para esse tipo de amizade? Sim, claro, lógico, glória a Deus. Faça amizades com pessoas parecidas com você. Mas a gente tem que intencionalmente buscar fazer amizade com pessoas que são diferentes de nós. Uma das coisas, e eu estando aqui, quando eu cheguei em 2015, eu era consideravelmente mais novo, ainda sou bem novo. Tá? Mas eu era consideravelmente mais novo. E a igreja aqui, a gente sabe que sempre teve poucos jovens solteiros. E eu me senti um peixe fora d'água. Por quê? Porque a maior parte da nossa igreja são pessoas de idades parecidas com 2 filhos, casadas.
Então eu me sentia muito deslocado, muito deslocado. E gente que já nem está mais aqui com a gente já reclamou disso também. E eu acho que a gente é receptivo, mas se esforçar intencionalmente para receber e estar com pessoas, com famílias que são diferentes, idade diferente, classe social diferente, a gente pode melhorar e mostrar Cristo. E Cristo pode ser tão glorificado com isso. A gente deve ajudar uns aos outros ao ponto de doer. Dá para colocar 1 João 3,16? Acho que é o 16. Dessa forma conhecemos que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quer dizer que eu tenho que me esforçar quando eu sei de alguém que precisa de carona, de alguém que está passando por dificuldade financeira, de alguém que está passando por outros tipos de dificuldade. Eu tenho que me esforçar por essa pessoa. Cada um sabe onde dói no pé, tá bom? Vocês sabem como é, quem é daqui, quem está há um tempo, sabe que não é perfil meu, do Rafa, do Cleiton, pegar e repreender, nossa, você não está se esforçando o suficiente. Mas pense consigo mesmo, se você consegue, se diante desse verso, como a gente pode viver esse verso dentro do nosso contexto de comunidade. Como a gente pode ter isso mais dentro de nós. E quando eu olho, sinceramente, pensando sobre isso, lendo sobre isso, a gente vê um ideal, né? E a gente pensa, nossa, como a gente deve se esforçar para esse ideal. E uma tendência que a gente pode ter é olhar para as falhas que outras pessoas cometeram contra a gente. Então é muito fácil eu ver isso, pensar em várias coisas que já aconteceram contra mim e falar, tal irmão não está vivendo isso. Mas eu? Quantas vezes que eu não vivi isso? Quantas vezes que eu falhei com pessoas? Além disso, terminando, né? Estamos caminhando. Frequência. Em que o Espírito Santo habita? Procura, pela Bíblia, as metáforas para a habitação do Espírito Santo. As metáforas para o corpo de Cristo. Até o corpo de Cristo já é uma metáfora, né? Praticamente nunca. Tem uns 50% de chance de um verso ou outro, mas que não sei se é muito específico. Praticamente nunca é individual. Sempre é algo coletivo, sempre é o corpo. Pô, o corpo não é só de um membro. É a construção que não é só de um tijolo. É o país, né, a cidade, que é por várias pessoas. Sempre é algo coletivo. Sempre é o Espírito Santo habita em vós. E isso tantas vezes é falado, até uma das formas que eu pensei em abordar nessa passagem, algumas passagens em Hebreus, eu acho, em que a igreja é sinônimo da Assembleia, não é a Assembleia de Deus. Quer dizer, também é a Assembleia de Deus, mas tipo, que a igreja é sinônimo dessa junção, do congregar, do estar junto. Por isso que na pandemia faltava alguma coisa. Por isso que a pandemia era um exílio espiritual para nós, porque a gente não podia se juntar, ver, abraçar, ouvir. Tem algo em estar junto um do outro. Então a frequência é importante, mesmo quando está chovendo, né? E vocês, lógico, né? Vocês estão aqui porque vocês vieram debaixo de chuva. Como a gente deve enfrentar a apatia dos nossos corações? Porque, como eu falei, a gente tem uma desconfiança com o relacionamento dos outros. É muito fácil, a gente é muito rápido em cortar relações, a gente é muito rápido em taxar, beleza, essa pessoa não gosta por causa disso, então fecho a cara e pronto. Então é muito fácil para a gente isso. Não lembro como a Cássia falou sobre mim, quando o Du pega ranço de alguém, acho que era ranço a palavra. Quando pega ranço de alguém, nossa, difícil. E eu vejo isso no meu coração e como isso é ruim. Como a gente é apático, como a gente se acostuma em não se esforçar um pouquinho mais, mesmo que pareça, mesmo que seja vergonhoso, sabe? Nossa, eu vou mandar mais uma mensagem, eu vou mais uma vez dar paz, eu vou mais uma vez dar um abraço na pessoa que não está correspondendo. Porque quantas vezes Cristo não foi até você? Quantas vezes Cristo não fez mais para trazer você para perto dele? E nós somos imperfeitos.
todas as igrejas que você vê vão ser imperfeitas. Se você vê, frase clichê quase, né? Mas se você vê uma igreja imperfeita, não se junte a ela. Você vai estragar ela. Nós somos imperfeitos, que precisamos de outros imperfeitos, olhando para aquele que é perfeito, ansiando o dia que nós vamos fazer parte dessa perfeição. A igreja, uma citação de um autor, a igreja local comum, ordinária, com todas as suas imperfeições, fraquezas, peculiaridades e problemas, carrega dentro de si as sementes do plano espiritual e relacional que refaz um mundo quebrado. Deus quer refazer um mundo quebrado e as sementes para isso estão nas comunidades locais como essa. Então, como que eu lido com conflitos? Quando eu não gostar de um irmão, quando eu tiver problema com o irmão, com fofoca, porque eu sei que a tal pessoa falou tal coisa de mim, com falta de amor, quando alguém deixa de mostrar amor, eu resolvo como quem ama. Eu resolvo como quem quer resolver, como quem precisa do outro, como quem se faz vulnerável e chega e fala, ao invés de guardar, gente, tem gente que guarda rancor no coração por anos. Não deixe isso ser o caso. Fala. Não sei se eu consigo falar sozinho. Chama um pastor. Chama um membro que você sabe que é mais maduro, que está há mais tempo. Chama e fala, preciso conversar com tal pessoa. Você pode estar junto de mim? Quantas vezes a gente já não fez isso? E, sinceramente, 99% das vezes é muito bom. É muito restaurador. É um bálsamo que vem. Humanos desejarem comunidade é algo que vem de Deus, ainda que isso seja pervertido de tantas formas, né? Isso glorifica Ele, quando é feito em igrejas locais, mesmo que de forma imperfeita, mas se buscar ser bíblico. Uma outra citação para encerrar. A igreja é o espelho que reflete todo o esplendor do caráter divino. É o grande palco onde as perfeições do Senhor são reveladas ao universo. E a gente pode participar disso, cantando, adorando, amando, corrigindo, estando presente. Deus nos dê misericórdia. Vamos orar. Ô Cristo, de tudo isso que eu falei, como eu vejo erros da minha parte. Tem misericórdia de mim, meu Deus, porque quantas vezes eu errei nessas coisas, quantas vezes nós erramos nessas coisas, tantas coisas que eu já falei com o Rafa há anos e a gente tem dificuldade de implementar, de fazer, de melhorar. Tem misericórdia de nós, porque falhamos e pecamos. E tantas pessoas que deixaram de ser abençoadas e deixaram aqui a nossa comunidade por culpa nossa, por culpa de nós não termos sido cristãos suficientes em demonstrar o teu amor, em buscar, em amar. Tem misericórdia. Mas o Senhor promete estar presente no nosso meio. O Senhor promete descer com teu Espírito Santo, agindo, transformando, e nos fazer ferro afiando ferro. Então nos crie em nós vontade de derramarmos a nossa vida um no outro, crescendo, amando, afiando, repreendendo quando necessário, exortando quando necessário, restaurando, perdoando, abraçando. Nos dá da tua graça, meu Deus, nos dá da tua graça, nos dá da tua graça, e habita em nós como família de Deus, habita em nós como corpo com membros diferentes, habita em nós como videira, que tu és a videira verdadeira, nós somos os ramos. Nos dá da graça de nessa comunidade imperfeita podemos espelhar o perfeito em Cristo Jesus. Amém.